sobre a questão da comunicação externa, a empresa precisa tomar muito cuidado com a questão da imagem, né? De proteger a imagem Isso. da companhia, né? Nessa minha aula de comunicação também, eu estou vendo que a Pri está aqui, a Bruna também está, elas participaram da minha aula. Eu falei bastante sobre essa questão da relação do posicionamento da empresa diante de eventos e de como que isso influencia na imagem, né? Um case que eu usei bastante para dar esse exemplo foi a questão da Samarco, né? Que teve a tragédia e a forma como a empresa se posicionou muitas vezes, né, nessa comunicação, em alguns momentos não foi tão adequada, no sentido de eximir a responsabilidade deles, colocando como algo que poderia acontecer, como se fosse um desastre natural, o que as investigações mostravam que não era. Então, até voltando para o exemplo da Ivone, né, realmente, quando a gente fala da comunicação externa da empresa, é preciso que ela seja muito transparente, né? Sim, exatamente. Porque hoje o cliente, ele está exigente, ele está bem informado e Sim. ele vai exigir essa questão da transparência em todos os sentidos. E isso também acontece até dentro da empresa, com o colaborador. Da mesma forma que a empresa tem que trabalhar essa linguagem transparente com o público externo, isso também tem que ser feito com o colaborador. Né? Por isso que tem o endomarketing para alinhar, deixar essa parte toda em harmonia mesmo, né? Sim. E eu acho assim, quando a gente fala de comunicação interna, da mesma forma, da questão da transparência ela é essencial, muitas vezes da empresa estar divulgando um objetivo ou estar divulgando um valor que ela realmente não vive no dia a dia. Isso gera o oposto, né? Porque o endomarketing ele busca o engajamento, isso gera o desengajamento, né? Isso gera a perda da confiança. E aí a imagem da empresa perante os colaboradores também acaba ficando negativa, né? Exatamente. Então, por isso que tem que ter esse trabalho, tem que ter esse profissional de marketing para fazer esse trabalho mesmo, nem se for um consultor, mas é necessário. Porque, por exemplo, nesse momento de a maioria das pessoas estão em casa, a maioria, estão trabalhando home office. É o momento que o endomarketing mais trabalha. Ah, mas como que vai fazer ações? Como? Utilizando os meios digitais. Por exemplo, tem empresas que têm sistemas, né? Tipo WhatsApp, né? Isso Depois a gente pode até nos aprofundar, que eu posso dar até alguns exemplos, mas até o próprio WhatsApp, você pode fazer ações, por exemplo, cada colaborador faz um vídeo aí do seu home office. É legal! Você já está estimulando o que é a interatividade dos colaboradores. Quem que não gosta de fazer um videozinho brincando para um compartilhar com o outro? Aí vamos lá, vamos mandar. Aquele que tiver o vídeo mais engraçado vai ganhar uma surpresa. Isso é um endomarketing, por exemplo. Né? É uma ação que é uma forma para distrair, para dar uma assim quebra de gelo neste momento, né? Por exemplo. As próprias informações, instruções, igual neste momento, é importante ter informação. E até informação positiva. Por que não o endomarketing não fazer layouts informativos por meio de e-mail marketing, intranet, enfim, no sistema que tiver, e divulgar entre os colaboradores informações de pessoas que estão sobrevivendo a esse momento que estamos passando, por exemplo, empreendimentos que estão conseguindo se reerguer, ou principalmente dentro da corporação, olha, o setor tal bateu meta. Está acontecendo isso. Tem empresas que estão conseguindo bater meta. Tem empresas que não faturavam antes, hoje estão faturando absurdamente porque está explorando o meio digital, por exemplo. Né? Então, divulgar, olha, o melhor colaborador desta semana, vamos lá. Isso também são ações de endomarketing. Fazer treinamento via Skype, ó, tá agendado treinamento via Skype, ou o Zoom, tem a plataforma Zoom também, que muita gente que está dando aula também está utilizando. Vamos lá, vamos fazer um treinamento. Vamos aproveitar este momento para nos instruir. E já quebra esse gelo, né? Sim. A Bruna, né, que está acompanhando a nossa live, ela me mandou um exemplo hoje de uma empresa aqui de Araçatuba
que mandou para os colaboradores algo simples, era um item de padaria, eu não consegui ver muito bem se era um bolo ou se era um pão, falando sobre a questão do carinho, né? Porque a gente sempre entende que pão e bolo tem a ver com carinho. E eles falaram assim, já que a gente não pode estar próximos, compartilhando a nossa vivência aqui na empresa, a gente manda esse presente para que você aproveite com carinho da sua família. Então, assim, acho que isso é super bacana, é algo simples, né? Algo que envolve um baixo investimento, mas até falando do assunto que nós falamos no comecinho da live, né? Hoje as pessoas elas estão sentindo falta desse carinho, desse contato. Então, às vezes, essas pequenas ações elas podem ajudar as pessoas com mensagens positivas, com objetivos positivos que acabam ficando atrelados à marca, né? Que é essa questão de comunicação se atrelar à imagem da marca, tanto para o público interno quanto para o público externo. Exatamente, porque essa ação está dizendo assim, por exemplo, se é para o colaborador, a empresa tal, lembrei de você. Aqui é o lugar que você trabalha. Eu lembrei de você. Eu penso em você. Eu penso no seu bem-estar. Eu penso que você tem que estar bem com a sua família. E essa mesma mensagem pode ser também para um cliente externo, no caso, né? É a mesma coisa. Olha, que legal, a marca tal se importou comigo. Hoje em dia, quanto mais você segmenta, quanto mais você se aprofunda, quanto mais você personaliza o seu cliente, você vai conseguir um êxito fantástico com relação à sua marca. Mas você sempre tem que sempre cruzar os interesses da marca com os interesses do seu cliente, né? E isso também acontece com o colaborador. E é sensacional esse exemplo, eu achei fantástico, de verdade. A Bruna comentou aqui que foi ela que me passou o exemplo, era uns 5 minutinhos antes da live, ela me passou que ela disse que o amigo que trabalha nessa empresa comentou que 90% dos funcionários agradeceram a iniciativa sem falar do sabor do pão. Ou seja, a mensagem que eles queriam passar dessa questão de carinho realmente chegou para o receptor, né? Que Exato. não só o pão em si, né? Que fez sentido para eles. O que fez sentido realmente foi essa mensagem de carinho da empresa em relação ao seu colaborador. E quando isso é feito de uma forma transparente, de uma forma que combina com a prática da empresa no dia a dia, eu acho que fica muito bacana, né? É uma estratégia muito bacana também. Às vezes, como dizem, né, a famosa frase, o menos às vezes é mais, né? Às vezes um gesto tão pequeno, às vezes até um cartão, um vídeo do dono da empresa, por exemplo, alguma coisa assim também, não tem custo nenhum, por exemplo, né? Por exemplo, se for um vídeo do dono da empresa, sei lá, do CEO, se não for possível, já causa um impacto positivo perante ao colaborador. Eu achei sensacional esse exemplo que a Bruna trouxe. Muito bom. Parabéns, viu, Bruna? Arrasou. Então, assim, é assim que a gente tem que realmente... E humanizar, porque, igual você comentou no começo, mais do que nunca, se antes a gente já tem que ter essa postura de ser humano, de se colocar no lugar da pessoa, agora então nem se fala. É igual eu falei, agora é o momento para tirar o caráter comercial e Colocar 100% isso, 100% humano. O Ricardo colocou aqui um comentário, né, que grandes empresas usam inclusive o endomarketing para atrair o seu cliente externo. Justamente, a gente estava até comentando, né, Carla, Isso. vários exemplos que a gente viu de estratégias bacanas de endomarketing para a gente poder estudar e se preparar aqui para a live. Uma das estratégias que eu achei bacana foi da L'Oréal, na campanha deles de 60 anos, que o nome da campanha era Are You In? E aí eles identificaram, né, o profissional de marketing identificou lá pelas ferramentas quais que eram os funcionários deles que mais tinham engajamento com a marca. Então, aqueles que mais postavam, aqueles que mais comentavam, o pessoal que mais estava engajado com a marca e convidou esses funcionários para contarem a história deles com a L'Oréal. E é muito bacana, porque nisso apareceu uma pessoa que falou da história de quando ela foi mãe, como foi a experiência de conciliar a maternidade com o trabalho. A outra falou que a L'Oréal surgiu no momento que ela estava buscando recolocação e foi muito importante. Cada um contou, um outro falou sobre a questão de que ele havia sofrido preconceito
por diversas empresas, mas a L'Oréal ela trazia esse discurso de acolher a diversidade. Então, foi muito bacana porque eles usaram as histórias desse colaborador para passar para o público externo, né, como no exemplo que o Ricardo falou, valores que eram da marca e falar sobre a história de pessoas reais com a marca, né? E esses valores que as pessoas passaram acabam ficando atrelados à marca também, e que são valores sempre positivos, né? De respeito, de acolhimento. Então, isso realmente, o endomarketing, quando bem feito, ele realmente tem esse poder de engajar o público interno e produzir valores positivos na marca perante o público externo também, né? Exatamente, por isso que aquela hora até eu comentei que tem aquelas pesquisas, empresas que eu quero, empresas para se trabalhar, né? Empresas para se trabalhar. Exatamente, Legal. isso. Então, assim, é por isso que é importante. É o que eu falei, a construção de dentro para fora. Porque se isso refletir, nossa, você viu tal empresa, saiu lá naquela pesquisa, ó, top para se trabalhar lá. É uma imagem muito positiva. Além Sim. de muitas pessoas quererem trabalhar, você vai ter mais opções até de escolher funcionários qualificados, a sua imagem fica muito boa perante o mercado consumidor. E você pode explorar isso também com os meios digitais, como por meio do LinkedIn. O LinkedIn é sensacional para isso. É sensacional. Sim. Até a Sirlene comentou aqui que, voltando no seu exemplo, né, de que às vezes o menos é mais, quando alguém se importa com você, a gente trabalha mais feliz e com mais vontade de ajudar a empresa. Então, às vezes, pequenos gestos de você mostrar que lembrou do seu colaborador nesse momento de home office, nesse momento difícil, que as pessoas têm medos, né, têm incertezas em relação ao futuro do nosso país mesmo. É legal falar, poxa, a gente está pensando em você. Então, essa pequena mensagem pode produzir um grande impacto. Então, acho que isso faz bastante sentido. Com certeza. E até no exemplo da L'Oréal que você passou, que se encaixa neste comentário da Sirlene, que eu achei fantástico também, é aquela moça que você mencionou que estava grávida, que ela contou que ela engravidou lá e tudo mais. Tipo, não fui mandada embora porque eu engravidei, né? Ainda existem empresas que às vezes as mulheres ficam com receio de engravidar. Isso foi algo muito positivo, porque olha, a da L'Oréal, ela pensa em mim, no meu bem-estar, na minha família, ela se importa com a minha emoção de sonho. Então, se encaixa perfeitamente com esse comentário da Sirlene também. Legal. E, cá, para a gente ir para a nossa última parte, né, da live, falando hoje basicamente sobre a questão da comunicação digital. Eu li até um artigo essa semana que eu achei bem bacana, falando que esse momento que nós estamos vivendo, na verdade, ele veio potencializar várias mudanças, vários movimentos que a gente já estava passando na nossa sociedade. Um exemplo, a própria aprendizagem à distância, né? O estilo de aprendizagem EAD. Isso já vinha crescendo, mas é como se fosse uma constante assim, está crescendo, porém pouco. E agora, com esse momento, isso deu um boom, né? Uma super potencializada. E eu acho que o mesmo movimento aconteceu com a questão da comunicação digital, né? Isso já era uma tendência, já era algo dessa nova era da comunicação. Porém, com esse momento que nós estamos vivendo, acho que deu um grande boom. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal quais que você entende que são as principais formas, as principais ferramentas que a gente deve se comunicar com o nosso cliente, né? A gente, enquanto empresa, deve se comunicar com os nossos clientes internos e externos. Bem, primeiro assim, eu gostaria de comentar que realmente isso já ia acontecer, agora só acelerou mais ainda essa questão, porque o meio digital é isso mesmo. E o que acontece? Os hábitos dos consumidores já estão totalmente mudados já. Aquela pessoa que antes, por exemplo, não estava habituada a utilizar o serviço de delivery, já está gostando desse tipo de serviço, por exemplo. Até o meu pai, iFood. Hã? Até o meu pai aprendeu a usar o iFood, porque ele era totalmente avesso à tecnologia.
Exatamente. Um segmento que eu estava até lendo hoje que já está tendo um potencial consumo, sex shop. Devido à situação atual, sex shop está tendo muitas vendas online. Então, assim, você já percebe também uma mudança do consumidor. Aquele que antes não comprava pelo e-commerce, já está passando a comprar, já está se familiarizando com esse canal. Agora, quando você fala assim, quais ferramentas digitais eu posso utilizar assim com o meu cliente de divulgação da minha marca? Eu sempre falo assim, lógico, é importante a gente estar nas principais, por exemplo, redes sociais, né? Facebook, Instagram, o LinkedIn eu acho super importante para as empresas. Porém, eu sempre falo que a gente tem que fazer um estudo com o seu cliente. Você tem que conhecer o seu cliente. Você tem que se aprimorar nele, entender as particularidades dele. Porque às vezes o seu cliente, ele tem um engajamento maior, ele utiliza mais o Instagram ao invés do Facebook. Ou o seu cliente é uma adolescente ou um adolescente. Os adolescentes estão utilizando o TikTok. É um aplicativo que está dando um boom. Ainda saiu uma matéria num site, ABC da Comunicação, que o LinkedIn e o TikTok ia bombar em 2020. Já está bombando, imagine agora. Então, você sempre, antes de mais nada, lógico que é importante, por isso que é importante ter também um profissional de marketing, um consultor de marketing para auxiliar a empresa com relação a isso, porque vai dar esse norte, né? Você tem que fazer uma pesquisa primeiro com o cliente. Como que ele se comporta? O que que ele compra? O que que ele pensa? Qual que é a maior dor dele? Qual que é a maior dificuldade desse cliente? Porque daí eu vou saber em qual meio, qual canal eu vou fazer a minha comunicação. E no caso do endomarketing, as ferramentas internas, eu vou citar uma muito legal, que assim, tem intranet, o WhatsApp, o Telegram também, que está ocupando muito espaço do WhatsApp, mas o Skype também é uma ferramenta que você pode usar para colaborador, mas tem uma ferramenta legal que é o Slack, que é uma ferramenta muito interessante que ele parece assim um WhatsApp, sabe? Tem os grupos também, os grupos dos setores, e você interage, você troca informação, você pode mandar arquivos, você pode notificar aquela pessoa. Tem uma outra ferramenta que também é vinculada, que é o Trello. O Trello, ele é muito bom para as USs, né, no caso, porque ele organiza as suas demandas, né? Você consegue otimizar tempo, você tem um trabalho mais produtivo e ele também pode ser vinculado ao Slack. Então, assim, é muito legal essas ferramentas, né? Porque faz com que o colaborador ele fica mais integrado, ele se comunica mais. A comunicação, aquele problema de comunicação que você mencionou, não vai acontecer, porque você vai notificar, por exemplo, esse Trello, vamos supor, você terminou uma demanda. Aí você já notifica o teu colega de que ele tem que finalizar. Por exemplo, se é na área de marketing, ó, já acabei o layout, agora eu preciso que o fulano de tal revise. Aí quando ele entra naquela caixinha, ele tem acesso a todas as informações que você deixou lá. Então são ferramentas muito bacanas, só que assim, tem um milhão de ferramentas, tem muitas ferramentas mesmo. Por exemplo, no caso da empresa com relação a cliente, nós temos a RD Station, que é uma ferramenta que ela vai fazer com que administre os possíveis clientes em potencial por meio do embalde marketing. O que é esse troço chamado embalde marketing, né? É um conteúdo que é colocado, é um conteúdo técnico, por exemplo, um e-book. Quantas vezes a gente não entra numa página e fala, baixa aqui seu e-book grátis, mas faça o seu cadastro. Então, é uma forma de tentar pegar aqueles possíveis clientes. E essa ferramenta, ela administra tudo isso, desde o início do processo até a finalização da venda, as campanhas. Então, é muito legal. É muito legal mesmo. Então, mas tem muitas ferramentas mesmo.
Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando para você de tantas ferramentas que tem. O Google Analytics, por exemplo, que ele tem lá toda a questão das visitas no site, o perfil, como que estão as campanhas também. É uma ferramenta muito bacana que você pode utilizar. Tem, né, Caio? Ele oferece isso. A gente consegue olhar, quando a gente tem no Instagram empresarial, consegue olhar as estatísticas do nosso público, as postagens que tiveram mais engajamento, quem que é o nosso Sim, público, a faixa etária. Ele consegue ajudar a gente a analisar, né? Eu acho que quando a gente fala de comunicação, tanto corporativa quanto a comunicação interpessoal, você ter essa análise, esse planejamento, procurar ter o máximo de informações possível, vai te ajudar a desenvolver uma estratégia de comunicação que seja adequada. Adequada a quem é exato. o seu público, adequada ao que o seu público se interessa. Você procurar ver as suas postagens que tiveram mais engajamento, o que aquela postagem tem de especial, de diferente. Procurar buscar referências também, né? Eu acho que isso é legal. O pessoal comentou aqui bastante enquanto você estava falando. O Ricardo falou um pouco sobre o exemplo do e-commerce do Magazine Luiza, né? Que nos últimos 3 anos eles investiram muito e hoje estão Muito. dominando o mercado digital. E o Flávio fez Sim. uma pergunta aqui, se a gente acredita que agora, após a pandemia, as empresas terão um novo perfil de consumidor para conquistar. Ah, eu acredito 100% nisso. Eu acho assim, a gente está sofrendo muito com tudo isso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é nas dores que a gente enxerga as oportunidades, né? Nesses momentos que a gente se aprimora. Quantas coisas estão surgindo aí de novo, de aprimoramento, principalmente na parte digital. Então, eu acredito 100% nisso. As pessoas vão mudar totalmente o comportamento, na verdade já mudaram, né? E vão mudar mais ainda o hábito de consumo. E as empresas já vão ter que ir se adequando. Essa parte, igual eu falei, essa parte do digital é um novo marketing, né? E que vai permanecer, não tem como. Aquele marketing antigo, outdoor, por exemplo, aqueles banners de site, eles já estão perdendo a força já. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ser bombardeadas a todo momento com um monte de promoção. As pessoas, por exemplo, se elas estão dentro da casa delas assistindo TV, quantas vezes você não se vê mudando de canal porque você não quer ver comercial e olhe lá quando você está assistindo TV? Porque hoje em dia as pessoas estão consumindo mais na internet, agora mais do que nunca. Então as pessoas buscam conteúdos que vão agregar na vida dela. Então, por exemplo, um exemplo que eu acho legal é o Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar, eles não postam produto. Se você entrar na página deles, olha, vai ser difícil você ver um produto lá, eles postando produto com preço. Eles postam um prato bonito, por exemplo, ou uma mesa com várias quitutes expostas e uma dica de receita. E na dica de receita, às vezes eles citam o produto, você vai utilizar o ketchup tal, ou o molho de tomate tal. Né? Exatamente. Por quê? Porque como o consumidor mudou, o cliente mudou, ele teve que se adequar nessa questão da informação. Ele tem que investir no conteúdo. O Magazine Luiza, a Luiza, ela se preparou antes de vir com tudo. Ela mesma tinha falado há uns tempos atrás que enquanto ela não tivesse uma boa equipe, todo um trabalho estruturado por trás, ela não ia entrar com essa parte digital. E agora ela entrou com tudo. Ontem mesmo passou já uma divulgação que ela já está tendo parceiros, pessoas que estão desempregadas ou querem ter um próprio negócio, pode ser parceiro do Magazine Luiza. Então ela já está com estratégias assim super atualizadas, visionárias, né? A Magazine Luiza é sensacional e eles são fantásticos. Fábio até colocou aqui um comentário, né, reforçando esse ponto que você falou, que o Magazine Luiza cresceu na bolsa de R$ 1 para 50 nos últimos anos. Então, realmente, essas mudanças da estratégia, elas dão resultado para a empresa, né? Aí está Sim, a prova real. E aí ele também deu sim. uma dica
que se mudar a conta do Instagram para o comercial, as estatísticas são ainda melhores. Quando você faz essa mudança, você consegue analisar ainda mais pontos em relação à questão do seu público, né? O Christian colocou aqui também, que tem que prestar muita atenção nas estatísticas e conhecer melhor o público, dias e horários também. Às vezes a gente faz uma postagem num dia ou num horário errado, né? Principalmente o Store, que hoje é algo que o pessoal está consumindo muito, algo que eu vejo que é uma nova tendência, né? E como fica disponível 24 horas, eu acho que isso também é bem importante da gente prestar atenção. E realmente, o aqui que o pessoal colocou os consumidores se dão o direito de escolher o conteúdo que não chama atenção e não agrada, realmente não tem mais espaço, né? Então, isso faz muito sentido. E até um outro ponto do Magazine Luiza, né, reforçando o que você colocou, cara, a comunicação externa deles, né, tem todo esse ponto de um bom planejamento, uma boa estratégia para a venda dos produtos. E na comunicação interna, eu acompanho a Luiza no LinkedIn, acompanho bem de perto, né? Eu gosto muito do perfil dela, dos conteúdos que ela traz, da pessoa dela também, eu sou muito fã. E ela sempre está apostando iniciativas de apoio ao pequeno empreendedor, conteúdos para ajudar o pessoal a se reinventar. Então, assim, esse tipo de mensagem eu acho que faz parte também da pergunta que o Flávio fez, né? Nesse novo perfil, eu acho que essa questão do ponto humano que você falou faz muita diferença. Hoje as empresas, e eu acho que isso vai ser uma tendência após a crise também, né? As empresas precisarem realmente olhar mais para esse lado humano do que para um lado puramente comercial. E uma outra coisa que eu acho que vai ser uma tendência, mesmo que tem mudado hoje, mas vai ser uma tendência essa questão do minimalismo. E hoje o público, a atenção dele, ela é presa por menos tempo e ele quer ter informações mais objetivas, né? Ele não quer, muitas vezes, ficar com aquele excesso de informações e tudo mais. Então, essa questão da comunicação mais objetiva, mais minimalista, né? Aquela questão do menos é mais, eu acho que é uma nova tendência também do mercado que vai perdurar depois da crise também. Exatamente, eu concordo plenamente. E no caso da Luiza, ela já é uma marca também. Além da marca Magazine Luiza, ela já é uma marca muito forte. E ela está explorando qual meio? O LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn ele é sensacional porque você pode colocar artigos, não é mais aquela questão do perfil profissional. Você pode publicar artigos, você pode expor as suas ações, por exemplo, de endomarketing, e você pode também colocar ações da própria empresa, né? Eu estou aqui, eu estou oferecendo as máscaras de tecido, por exemplo, estou ajudando. E isso é uma forma também de divulgar, um canal excelente para as empresas. O LinkedIn ele está se aprimorando cada dia mais. Até anúncio você pode fazer também no LinkedIn. Justamente. Teve uma outra empresa aqui da região que eu vi essa semana no LinkedIn, postando que eles fizeram uma ação voluntária de doação de máscara, né? Eles doaram parte do faturamento deles para isso. Então, esse tipo de link, né, entre público externo e público interno, eu acho que é como se fosse a comunicação com o seu cliente, seja cliente interno, seja cliente externo. Existe uma interação muito forte, né? E eu vejo que utilizar bem as ferramentas para isso, ter um bom planejamento faz bastante diferença para as empresas. E no que eu coloquei no meu artigo é que para as pessoas também, da mesma forma. A gente está falando aqui de planejamento, quando você vai ter uma estratégia de comunicação, procurar se planejar, né? Igual a gente fez aqui, que a gente fez, né, Cal? Nosso roteirinho. Com certeza. Então, pensar no que você quer falar, pensar no que pode ser interessante para aquelas pessoas, quais que são as expectativas, conhecer bem o seu público. Quanto mais você conhece o seu público, planeja bem a sua estratégia de comunicação, com certeza os seus resultados vão ser melhores. Isso para comunicação interpessoal, para comunicação corporativa, utilizando os meios digitais. Eu acho que, de forma geral, essa dica serve para todos. Exatamente. Show de bola. Vamos lá, Ana, você gostaria de saber a minha percepção, né, sobre a comunicação corporativa, é isso? Isso, comunicação corporativa,
tanto com o público externo quanto com o público interno? Bem, a minha percepção é a seguinte, a comunicação corporativa, ela engloba todas as comunicações, né? Que é a comunicação interna e a externa. E isso tudo tem que ser trabalhado no mesmo padrão de comunicação da empresa, ou seja, carregando os conceitos da marca, os conceitos da empresa, a missão da empresa que ela carrega, isso tudo, os valores que a marca carrega. Então, isso tudo vai estar nessa comunicação. No entanto, para cada tipo de público, tem uma forma de linguagem, que é o que você falou, né, Ana? Existe uma forma de comunicar para que o receptor entenda. E isso acontece 100% em comunicação e propaganda e marketing. Então, o que acontece? Por exemplo, no endomarketing, agora vamos falar do endomarketing. O endomarketing é o marketing interno, ou seja, é o marketing para o colaborador. E o endomarketing ele tem como objetivo, além de passar a questão da missão, visão e valores da empresa, de motivar, né, de fazer com que o colaborador ele tenha esse amor à empresa, ele goste de trabalhar, porque um trabalhador feliz ele vai dar mais resultado para a empresa, isso é uma coisa tranquila de se tratar. Então, o endomarketing tem também como função alinhar as informações, por exemplo, os produtos que a empresa tem. O colaborador, ele precisa saber que produto que a empresa trabalha, porque é uma construção de dentro para fora. Ele também vai vender a marca lá fora. Ele é um cliente e ele também tem que vender a marca lá fora. Ele é um cliente interno. Tanto que essa questão do endomarketing ele é tão importante que existem aí pesquisas que relatam as melhores empresas para se trabalhar, não é mesmo? E isso tem um impacto muito grande. Então, se a empresa ela é bacana para trabalhar, poxa, ela é legal. Olha, essa empresa é boa. Os funcionários amam trabalhar lá. E esse é o papel do endomarketing também. E existem, assim, diversas formas de ações. O treinamento também é uma forma de endomarketing, porque você vai estar atualizando o seu colaborador. Você demonstra a preocupação dele em se enriquecer e poder evoluir dentro da empresa também. Fora aquelas ações, tipo Dia da Mulher, Dia das Mães, que isso acontece também, o aniversário da empresa, que isso o endomarketing também enaltece com os colaboradores. Então, o endomarketing é muito bacana por causa disso. Carlos, o Christian colocou uma pergunta aqui pra gente. Você acha que ocorrem os maiores erros de comunicação? Se é com a comunicação interna ou se é com a comunicação externa, né, com o público? Olha, pode falar. Na minha percepção, pode acontecer nas duas situações. Às vezes com o cliente também, porque a comunicação externa, vou primeiro falar da externa, por exemplo. Você vai, hoje em dia, mudou muito. Antigamente a gente poderia postar fotos de produtos, por exemplo, porque eu já estou falando que o marketing mudou demais. Agora é tudo digital. Se você não tiver no canal digital, você vai ser esquecido. Então, hoje em dia, você mudou a forma de comunicar. Antes era só produto, produto, produto. Agora, você tem que ter um conteúdo atrativo. Você tem um conteúdo para encantar o seu cliente. Senão, ele não vai se interessar. Senão, ele vai migrar para aquele que atrai mais. Ou seja, é a questão da comunicação. Outra coisa, às vezes você até produz um conteúdo interessante, mas vamos supor, se você não der um suporte, se você não se comunicar bem em dar um suporte também para o seu cliente, você pode estar aí afetando a sua marca. De repente, seu cliente reclamou aí em algum canal digital, seja um Facebook, um Instagram, reclamou do seu produto e você não foi prontamente para se comunicar com ele, ou foi, mas não atendeu a necessidade dele de pelo menos informá-lo do que aconteceu, já é uma fé também. Eu quero agradecer a Ana pelo convite. Imagina, eu que estou lisonjeada em estar participando. Eu fico muito, muito feliz por essa oportunidade. Eu quero agradecer a todos vocês que tiveram paciência em esperar a gente cair e levantar. Mas assim, eu quero agradecer demais pela atenção de vocês.
É muito importante isso. E eu peço, gente, por favor, curtam meus canais, compartilhem. E uma coisa que eu quero muito, deem sugestões, porque eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando dos vídeos, que temas que seriam legais para eu gravar novos vídeos, para eu fazer novos posts. Enfim, eu quero essa ajuda de vocês, tá? Peço essa ajuda. Tá bom? Então eu espero que vocês vão lá, me visitem nos meus canais. E assim, muito, muito obrigada. Sou muito grata ao dia de hoje. Muito mesmo. A todos vocês e a você, Ana, por tudo. Imagina, que isso. E aí, mesma coisa, pessoal, dessas lives que a gente está fazendo semanal, né? Para não sobrecarregar muito também, igual eu falei, live todo dia, não, não dá certo. Eu não dou conta de gravar, vocês não dão conta de assistir. Vocês tendo sugestões de outros temas que vocês acharem bacana, a gente está à disposição para ouvir. E aí falar para vocês um pouquinho, né? Vou dar um pequeno spoiler, que essas lives, né, sobre competências que a gente está trazendo, elas fazem parte de um projeto novo da Prepara RH, que é uma jornada de desenvolvimento de competências, que a gente está atento a essa nova tendência de desenvolvimento EAD, né? Quem conhece a Prepara sabe que a gente sempre trabalhou com cursos presenciais, e a gente está hoje com um novo projeto de jornada de desenvolvimento de competências EAD. Então, a gente está trabalhando bastante nisso. Nas próximas semanas a gente vai estar divulgando o programa, mas só para já dar esse pequeno spoiler para vocês de que é um programa de desenvolvimento dessas competências que nós estamos falando um pouquinho aqui na live, que a gente acredita que são competências que vão ajudar todos, né, a superar os desafios do dia a dia. Não só esses desafios que a gente está vivendo hoje, mas os nossos desafios do dia a dia profissional. E aí, em breve, a gente compartilha mais informações com vocês. Então é isso. Muito obrigada a todos pela paciência com o Cai Levanta, Cai Levanta. E eu espero vocês na quinta-feira que vem. Muito obrigada, viu, Cá? Um beijo grande. Ah, a Cá não tá mais ouvindo. Mas obrigada, pessoal. Tchau, tchau.